Ladies and gentlemen, Welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Estou aqui com o meu co-host hoje, o Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Kátia, você? Tudo ótimo, obrigada. E estamos aqui recebendo hoje nosso convidado, o Pedro Mutzki. O Pedro é assessor financeiro e sócio da Futuro Capital, mestrando em gestão internacional pela FGV. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, obrigada. Obrigado por estar aqui. A gente que agradece. Eu gostaria de começar perguntando como você descreveria o cenário atual para empreendedores que desejam entrar no mercado financeiro? Certo. Então, 3% dos investidores, dos brasileiros investem na Bolsa. E existem menos de 30 mil assessores de investimento, falando da minha perspectiva, né, profissional. Se você comparar com os Estados Unidos, 55% dos norte-americanos investem e existe mais de 350 mil assessores. O que eu quero dizer com isso? De que é um oceano azul, é um mercado ainda muito incipiente, que está nos primeiros passos, e, no entanto, ele é muito regulado. Por isso a gente tem que tomar cuidado também para não bater muito a cabeça, né, nessas regulações. Mas, tirando essa parte, assim, eu enxergo com muita positividade o cenário para as próximas décadas dentro do mercado financeiro. E como que são esses desafios, assim, né, dessa parte de ser muito regulado? Certo. Então, é porque se você chegar e comparar o mercado brasileiro, a gente tem 5 grandes bancos. Se você for nos Estados Unidos, usando o mesmo exemplo de país, cada estado que você for vai ter um banco regional diferente, numa esquina, com nome diferente. Então, existe um oligopólio. E por conta das regulações, né, você não pode simplesmente chegar e entrar numa abordagem de startup de, vou fazer um teste AB, ver se isso daqui dá certo, porque você pode acabar se deparando com alguma regulação no geral que vai te impedir de fazer o que você quer. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim. E levando em consideração isso, qual você acha que são as maiores dificuldades que o jovem empreendedor enfrenta para conseguir entrar no mercado financeiro? Olha, pela minha experiência, né, uma das maiores dificuldades que tem é o acesso à informação. Pela minha experiência, eu me formei em Direito lá na graduação e, poxa, quando você quer chegar e falar, vou virar um advogado tributarista, é muito fácil, você joga no Google lá, começa a entender quais são os caminhos, né, e você tem, então, um acesso fácil à informação. Já para ser assessor, isso tem mudado nos últimos anos, é claro, mas é difícil de você encontrar qual que é o caminho das pedras para você iniciar uma carreira. Então, é o caso de você ter que conhecer muito e tentar por meios indiretos respirar esse mercado financeiro para poder chegar e saber como que você se inseriria nele. Essa é uma dificuldade que eu posso levantar para vocês. Uhum. E quais habilidades, assim, que tu viu que, pô, isso fez um diferencial pra ti, pra estar começando ali, né, nessa área? Certo. Olha, eu acredito que a questão de ser fazedor. Eu gosto muito dessa expressão que é você deixar de ser um aprendedor e passar a ser um fazedor também. Porque muitas vezes a gente fica puramente no conhecimento teórico, se debruçando sobre livro e, por exemplo, acredito que as pessoas que são do Instituto Dama de Ferro, eles já têm uma noção geral, né, de macroeconomia, de geopolítica, isso é uma ótima base. Mas você precisa, de fato, se colocar à frente e começar a buscar no LinkedIn outras pessoas para começar a conversar, ter um nível de intensidade, que eu vou até dizer, uma intensidade comercial que eu levo para a minha atuação profissional, para poder entender quais que são os caminhos do mercado financeiro que você pode trilhar. Então, é de fato ser um fazedor e muito curioso. Sim. Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouco mais da sua própria trajetória. Como que você ingressou nesse mercado? Certo. Então, como eu comentei, né, eu me graduei em Direito pela Federal do Espírito Santo, e lá pelo 5º período eu já percebi que não era para mim. Eu passei por diversas experiências de estágio, e nos últimos 2 anos eu acabei indo para uma startup chamada Liberfly, uma startup capixaba, uma legal tech, e para mim foi como um MBA dentro da graduação, um MBA em business. E aliado com isso, as experiências que eu também tive internacionais, né, acabou que eu estagiei no Cato Institute, na Foundation for Economic Education, tudo isso somado me deu uma base bem multidisciplinar. E literalmente uma semana antes da pandemia, eu comecei a ficar incomodado sobre uma definição do meu futuro, depois de eu me graduar. E por isso eu conversei com
um tio meu, que é uma referência para mim, empresarial, e ele falou: Pedro, se eu tivesse na sua idade, eu iria ou para o mercado financeiro ou criaria uma startup para virar um unicórnio. Eu botei na balança assim, olha, acho que para o mercado financeiro está mais dentro da minha realidade. Então eu optei por ir para o mercado e eu liguei para um amigo meu que era assessor. E ele falou: Pedro, olha, você tem um super perfil para isso, tem que conhecer um pouco de tudo, acho que você deveria estudar. Então ele foi uma pessoa, né, que já me deu os primeiros passos. Aí eu fiz um curso para me tornar assessor durante a pandemia, tirei a certificação e entrei no escritório de assessoria financeira, de investimentos, perdão, no escritório de assessoria lá do Espírito Santo, que é de onde eu sou capixaba. Fiquei lá durante 1 ano e meio e depois migrei para o BTG Pactual e trabalhei aqui em São Paulo presencialmente. E, por exemplo, né, como que foi sua experiência, assim, de ter migrado, né, dessa empresa para a BTG? Certo. Experiência pessoal, profissional, ou no geral? Um pouquinho de ambas. Boa. Eu sempre tive vontade de ter uma experiência que me desenvolvesse, claro, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Poder sair um pouco do Espírito Santo, que é um estado pequeno, é uma cidade com uma cultura mais provinciana. Então foi uma decisão minha que eu tomei, junto com a minha namorada, de a gente buscar uma oportunidade de trabalho em São Paulo. E coincidentemente o BTG me abordou no LinkedIn naquela época. Então veio a calhar. Eu fiquei durante 6 meses trabalhando de home office lá no Espírito Santo e depois vim aqui para São Paulo, né? Minha vida ela virou assim, girou em 180 graus. Fui pro outro extremo, né? Morava na casa da minha mãe, trabalhava numa empresa pequena e do nada eu fui para uma multinacional, o maior banco de investimentos da América Latina, morando sozinho, né, agora com a minha namorada em São Paulo. Então foi uma época de muito desenvolvimento e tudo muito rápido. Graças a Deus deu tudo bem. Em 1 ano eu me tornei diretor associado do banco, já estava com uma carteira robusta de clientes de mais ou menos R$ 500 milhão sob custódia, então me deu uma casca muito boa, né? E também uma casca corporativa, porque é você saber trabalhar dentro de uma grande instituição e atender clientes que têm um perfil, né, que a gente chama de ultra high, que tem um perfil que está dentro do varejo de alta renda. Uhum. Sim. E quais você diria que são as tendências no Brasil e no mundo importantes que dentro do mercado financeiro, que você acha que vem por aí? Certo. Olha, se eu pudesse listar algumas, né, que acho que no final já é um pouco batido, mas acredito que são de criptomoedas e blockchain, Sim. principalmente, não só a criptomoeda, mas até toda a tecnologia envolvendo blockchain, isso é uma tendência. Também a inteligência artificial ainda é algo muito embrionário, mas a gente já vê que isso está pautando toda o S&P 500, né, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, e que no Brasil ainda não chegou. Se você chegar e ver o nosso Ibovespa, ele é majoritariamente composto por empresas que estão no setor extrativista, né, seja aí no agronegócio, na parte também de minério de ferro. Então, eu acredito que a inteligência artificial ainda tem muito espaço para chegar e mudar o Brasil. E agora falando mais uma questão de profissão, né? Usando o meu viés de assessor financeiro, eu vejo que uma tendência é a gente começar a ir para um caminho mais de transparência dentro da assessoria. Acaba que a assessoria ela se capilarizou bastante dentro do Brasil. Você vê assessor em todas as grandes cidades, mas ainda falta muita transparência dentro desse mercado. Isso é algo que o cliente já vem demandando e vem mudando, tanto por demanda do cliente quanto por regulação que veio para ficar. Uhum. E como que é essa transparência em si? Então, vou te falar como que é sem a transparência, né? Sem a transparência, o assessor, ele começa a fazer cálculos mentais do tipo, eu vou oferecer para você esse celular ou essa caneca. Um me dá 1% de comissão pelo produto, o outro me dá 5% de comissão. Então é o que a gente chama de comissionamento por produto. E nesse momento o assessor ele se torna mais um vendedor de produto que está preocupado em fazer o salário dele ou trazer receita para o banco, como o gerente de banco, né, que está na mesma situação, do que um assessor técnico
E o que a gente quer, o que o cliente deseja, o que também a gente quer aqui na Futuro Capital é que o assessor ele seja um planejador financeiro de fato, que não fique fazendo esses cálculos mentais e que, na verdade, trabalhe dentro de um modelo de remuneração que seja totalmente transparente. Então, acaba que você tem um trabalho que é muito mais pautado em princípio, em valor, em fazer o que é certo. Sim. Você citou anteriormente que uma das inovações que você vê é o Bitcoin e a questão da inteligência artificial. Eu acho que o brasileiro, eu não sei, é a minha visão pelo menos, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O brasileiro está um pouco atrás nessa questão ainda de criptomoeda, de entendimento como que funciona. Como que seus clientes recebem, estão recebendo bem? As pessoas têm buscado mais? Porque você disse que é uma tendência, né? Mas como que você vê nos próximos anos, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito ou esse já está diminuindo bastante? Certo. Se a gente for usar o brasileiro médio, né, a gente tem que dar um passo atrás. A gente nem vai falar de Bitcoin, a gente vai falar literalmente de entender o que é investir num CDB 100% do CDI e entender que ele tem o mesmo nível de retorno e de segurança que uma poupança. Então, assim, a realidade é que o brasileiro, ele nem é um bebê engatinhando, ele é um feto ainda na questão de investimentos. Por isso que o Bitcoin ainda está muito longe da realidade do brasileiro médio, mas se a gente falar do brasileiro investidor, ele já começa a entender que o Bitcoin ele pode fazer parte da sua alocação do portfólio dentro de um viés de alocação para investimentos alternativos. A questão é que muitas vezes o investidor ele encara o Bitcoin mais como uma aposta de cassino do que um investimento de verdade. E quando essa aposta vai mal, ele se frustra. Então ele vê o Bitcoin geralmente subindo pra caramba, aí ele se lembra, poxa, peraí, Bitcoin existe, vou investir agora, cai pra caramba, ele fica desesperado e vende. Então, o que você tem que chegar e posicionar o seu cliente, né, um assessor responsável, é de que, poxa, Rafael, ou Catarina, a gente vai investir no Bitcoin, mas é para você investir de pouquinho em pouquinho e para que componha uma pequena parte do seu portfólio e você literalmente esqueça, deixa isso durante mais de 10 anos, que aí um dia pode chegar e trazer algum retorno para você. Então, acho que essa que é a abordagem responsável e que falta ainda, né? Em um cenário em que a gente está aí com o brasileiro, tem mais brasileiro investindo em jogo do Tigrinho do que, de fato, investindo em jogo do Tigrinho, não, jogando, do que fazendo um investimento responsável. Eu me surpreendo ainda, na verdade, que tem pessoas que realmente acreditam no jogo do Tigrinho, né? Porque nunca me caiu na cabeça, tipo, um caça-níquel, mas a galera... Eu me lembro até que tava andando de metrô esses dias, eu tava vendo literalmente a pessoa jogando Tigrinho, eu falei, caraca, o pessoal realmente joga esse rolê. Cara, mas eu vou te dar até uma perspectiva que eu ouvi de uma pessoa e que é muito interessante, assim. Mas se você chegar e ver em classes sociais inferiores, a gente tem que ser empático com ele. Porque qual que é um pensamento muito comum? É que o jogo do Tigrinho, ou alguma lotérica, ou investir na Mega Sena, por mais que seja 0,00001% de chance, é a chance que ele vai ter de conseguir ter uma mudança na vida dele. Então, esse que é o apelo, sabe? Se eu chegar e jogar, botar um pouquinho, eu posso elevar meu patamar financeiro. Então, se a gente vier aqui começar a entrar por esse lado, a gente vai filosofar e falar sobre estrutura de Brasil, né? Mas realmente é muito mais profundo do que a gente imagina. Não, realmente. Eu, como psicólogo, eu vejo que, na verdade, tem vários fatores ali que acabam influenciando a pessoa acabar tomando aquela decisão, até se for pegar um Kahneman da vida, né? Mas, cara, realmente, eu aqui, sei lá, né? Sempre olhei esses negócios, até lotérica, assim, sempre olhei com um certo ceticismo, né? Mas... E só deixa eu voltar um pouco, até, por exemplo, Pedro, que um fator que eu acho muito curioso, assim, né, na verdade, né? Pela conversa que eu tive contigo antes, qual foi o fator, assim, que tu decidiu que, por exemplo, pô, eu vou sair da empresa que tu tá, né, que é multinacional, e empreender, cara? Boa. Essa é algo legal aqui que eu tenho na ponta da língua, porque eu sempre tenho esse papo com as pessoas da minha idade, né? Eu tenho 27 anos, inclusive, e quais foram os fatores que me levaram a tomar dessa decisão? Eu estou numa carreira, a minha situação eu estou numa carreira corporativa, num ótimo banco, e se tudo der certo, a minha vida está feita antes dos 40 anos, seguindo essa trilha corporativa. A questão é que também esse mercado está muito aquecido, então se eu chegar e dar um passo para trás, tentar empreender algo que foi sempre a minha vontade, o meu nível de empregabilidade é muito alto.
Então, se tudo der errado, daqui a 2 anos eu chego e volto para o banco ou volto para algum outro banco, não tem problema, entendeu? Dadas as certificações que eu tenho, a minha experiência. Então, isso foi algo que me trouxe segurança. E o que me motivou a, de fato, fazer essa mudança uma vez que eu me sentia seguro é, primeiro, essa vontade de empreender. Em segundo lugar, uma liberdade maior, né? Também a liberdade ela vem com uma responsabilidade. Então agora o meu salário, a minha receita depende de mim. Isso é algo foi um segundo pilar. E o terceiro foi a questão de princípios e valores. Trabalhar com algo que é certo. Para mim, o mais importante, na verdade. Porque quando eu entrei em contato com a Futuro, ela me falou sobre o modelo dela, um modelo que é muito mais alinhado com o cliente, em que há transparência, e com isso, de fato, eu sou um planejador financeiro e não só um vendedor de produtos financeiros. Então, para mim, acabou unindo o útil ao agradável e ao ético. Então, foram esses motivos. Tu não chegou a fundar a empresa, certo? Alguém que chegou com a proposta contigo, isso? Exato. Como que funciona no mercado de assessoria financeira, né? Você tem escritórios que eles são linkados a grandes instituições. Então, você pode ter um escritório de assessoria que é como a Futuro, que é ligado à XP, outro ao BTG, ao Safra. E aqui a gente tem cada escritório tem o seu modelo de partnership. Então, dentro da Futuro, a gente tem um modelo de partnership bem claro. E no caso da Futuro, ela foi fundada por 3 pessoas, depois entraram outros 2 sócios majoritários, e eu sou um sócio minoritário aqui na Futuro. Então, os critérios que a gente tem aqui para você aumentar a sua sociedade, sua participação, é o quanto que você tem sob custódia, que são, então, o valor que você tem de patrimônio, né, dos seus clientes sob a sua assessoria. E foi dessa forma que eu me tornei sócio aqui da Futuro. Mas assim, é muito legal, porque é uma startup, né, no final. São 30 pessoas, sonho grande pra caramba, e você vê que esse mercado, assim, a gente já teve escritórios que começaram desse jeito, e agora tem mais de 1000 assessores. É o que a gente espera ter aqui na Futuro. Muito mais, na verdade. Nosso sonho grande aqui é ter 100 bilhões de reais sob custódia. Atualmente a gente está com 1,8 bilhão. Legal. Sim, a tendência é que esse mercado aumente nos próximos anos, né? Como você falou, o brasileiro investe muito pouco. E a gente copia várias tendências que vêm de fora dos Estados Unidos. Lá, você já citou, eles investem bastante. E a gente aqui está engatinhando, está realmente muito atrás. E eu vejo esse mercado realmente crescendo, estourando nos próximos anos. Claro que com a assessoria certa, como você falou, com ética, que é a coisa mais importante. Porque as pessoas querem entrar, querem investir, mas não sabem como, e às vezes acaba sendo enganado por uma pessoa que está preocupada com os próprios lucros, né? E eu vejo isso até, é muito difícil trazer isso para o brasileiro médio, né? Que a gente já conversou. Eu acho que é um desafio grande, mas que dá para superar nos próximos anos. Como que você enxerga essa questão de comparação crescimento versus conseguir chegar nessa pessoa que investe hoje, que joga hoje na Mega Sena, por exemplo? Eu vi um dado esses dias que a quantidade de pessoas que ganha Bolsa Família e que joga na Mega Sena era um número muito alto. Então, são humildes que às vezes podia estar fazendo uma coisa para si mesmo com esse dinheiro, mas investe num sonho que a chance é 0, sei lá quanto, para ganhar. Como que você consegue conversar com essa pessoa? Eu sou um otimista, né? Assim, no final, a gente está passando agora por um processo que a gente chama de financial deepening. O que é esse movimento de financial deepening? O Brasil, ele diminuiu a sua taxa de juros, tudo bem que ela voltou a subir, né, mas a gente chegou a 2% em 2020, agora ela está em 10,5%, e quando você tem uma taxa de juros ou um juros neutro, né, que é o juros em relação à inflação menor, isso começa a dar um incentivo para que as pessoas elas busquem outras soluções para os seus investimentos. Porque antes, com juros altos, você deixa seu dinheiro na poupança, sem problema lá, como a gente fala, né, o país do rentista. Então, por conta desse movimento de financial deepening, que as pessoas elas começam a buscar outras soluções de investimento, a gente vê, né, um aumento considerável de investidores na bolsa nos últimos 5 anos. E eu, sendo um otimista, acredito que vai ser um efeito cascata, né? E a gente desafio nosso aqui fazer realmente um processo educativo para que, imagina como um funil de vendas, né? A boca do funil, você tentar atingir o máximo de pessoas possíveis através de iniciativas educacionais para que elas possam começar a se tocar e não só se tocar, descobrir um novo mundo e entender que poupar é muito importante para elas e para a aposentadoria delas.
Então, eu sou otimista, a gente tem 3% dos brasileiros investindo agora, mas é um fato de que esse número vai aumentar consideravelmente. E para isso a gente tem que estar dentro de uma estrutura certa de assessoria para as pessoas não se frustrarem, né? Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E eu vejo também muito, você citou esse funil de vendas, né, e os influenciadores que passam conhecimento para as pessoas. Eu acho que a internet veio para ajudar muito isso, nessa questão de espalhar a informação, descentralizar a informação, porque antigamente você queria entender alguma coisa sobre isso, tinha que fazer um curso, tinha que pagar um valor alto, às vezes, para ter um assessor para te ajudar com isso, e hoje tem bastante informação na internet, ainda não é o tanto quanto seria o ideal, né, falando com todas as pessoas, mas tem uma quantidade de pessoas significativas explicando ou sendo uma porta de entrada para quem não conhece nada. Como que você enxerga esses influenciadores? Você acha que eles ajudam? Você acha que eles mais atrapalham? Você acha que eles conseguem trazer essa pessoa que não entende nada para o mercado financeiro ou acaba trazendo com uma visão errada de ganho, por exemplo, em curto prazo? Certo. Assim, em linhas gerais, eu acredito que eles dão uma grande ajuda, na verdade, né, para conseguir democratizar esse tipo de informação, de acesso aos investimentos. A questão é que, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é essa questão de você trabalhar na boca do funil. Mas eu acredito que à medida em que você vai, de fato, afunilando, né, a pessoa, ela vai... Imagina que é o funil do mercado financeiro e do mundo dos investimentos. A pessoa, ela vai indo com maior profundidade dentro desse funil, cabe a ela também entender que não para por aí. Porque muitas vezes esse influencer, ele pode ter um conhecimento raso e te passar informações que não são adequadas, né? Você chegar e ter, por exemplo, aquele perfis de trader que vão chegar e falar para você tá fazendo day trade todo dia, como se fosse uma alternativa, né, para complementar a sua renda. Também vão ter aqueles que vão falar que assessor tudo é uma porcaria e que você tem que fazer por conta própria. Inclusive, vou até aprofundar um pouco mais sobre esse tópico, né? A gente vê um trabalho que o influencer faz que, por um lado, é bom, dele chegar e deixar o cliente com uma pulga atrás da orelha sobre o papel do assessor, porque tem muito assessor ruim por aí, já que você tem uma barreira de entrada muito baixa. Para você ser assessor de investimentos, você tem que ter nível médio e, no final, fazer uma prova que qualquer pessoa em um mês estudando consegue passar. Então, de fato, a assessoria pode ser perigosa. Só que, por outro lado, esse influencer pode acabar generalizando e a pessoa entender que ela pode investir por conta própria e ela consegue tomar todas as decisões possíveis. Mas a questão é que no mercado financeiro existe uma grande assimetria de informação. Então, muita gente acaba tendo a ilusão de que ela vai tomar as melhores decisões. Mas, muitas vezes, é melhor a gente chegar e fazer um exercício de humildade intelectual. Poxa, melhor do que eu escolher as ações que eu vou investir, porque eu não delego para um gestor de um fundo de ações que já tem um histórico comprovado de rentabilidade. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. Como que a gente vai ter esse cuidado, né? Acredito que é usando os mesmos meios que o influencer. Então, a gente também ter pessoas que vão fazer um contraponto. Estou tentando fazer isso um pouco no meu Instagram. Comecei tem 2 semanas. E, cara, vem até várias perguntas sobre isso, né? Porque, primeiro, né? Como que a gente consegue saber o que seria estar no topo do funil, no médio e no bico do funil, né? Como que a gente vai e faz esse processo de autoconhecimento nosso, né? Isso é muito subjetivo, é difícil responder, né, como que você faz isso, assim, mas se fosse, pelo menos para as pessoas que estão nos vendo aqui, o que eu iria dar de sugestão para uma pessoa que quer entrar dentro do mundo do mercado, assim, dos investimentos. Foi o que aquele assessor que me chamou para ser assessor, ele falou para mim, e eu adoro essa expressão, que é: Pedro, você precisa começar a respirar o mercado financeiro para entender o que de fato é ele. Porque se você pegar um curso de assessoria, vai ser muita coisa que nem chega e cai na prática. Quais que são os integrantes do Copom? Poxa, que isso de qual que é a utilidade disso para um investidor, né? Então, primeiro eu acho que a pessoa tem que começar a respirar. E como que você respira? Poxa, compra um livro lá, o mais importante para o investidor, Investindo em Ações por Longo Prazo, aqueles livros que todo mundo acaba recomendando. Começa a ouvir um podcast também,
Stock Pickers é super legal, Market Makers também é super interessante, foi por onde eu comecei. Começa a seguir alguns influencers também. Depois de uns 2, 3 meses, você vai ver que as palavras que eles estão falando nesses podcasts, nesses livros, vão começar a ficar mais familiares para você. Aí depois disso, tenta pegar um curso. Por exemplo, tem às vezes alguns cursos, né, de influencer, que para usar a pergunta da Catarina, que eles vão e servem mais como um gatilho para você comprar um produto dele, né? Mas com esse curso que você não pagou nada, às vezes você pode chegar e dar uma afunilada ainda maior. E se você depois disso ainda vê que vale a pena pagar um curso, aí realmente é caso de você fazer um investimento, porque investir em curso, em educação, poxa, ainda mais na idade que a gente está, que é a maioria acredito que seja a maioria das pessoas que estamos ouvindo, é de fato um investimento. Dos 20 aos 30 anos a gente tem que gastar com educação. Ou até mais, né? Eu já tô chegando perto dos 30, daqui a pouco eu vou esticar isso um pouco mais, que eu quero continuar investindo em educação também. Eu compreendo, cara. Eu quero agora entrar no mestrado também, conseguir cada vez mais se aprofundar, né? Só que daí foge um pouco, né, da parte do mercado. Mas, cara, tu fala isso mais sobre a relação de uma pessoa que tá entrando como assessor, certo? E não daí... falo para uma pessoa que quer para uma pessoa que quer investir mesmo por conta própria. Investir também, por conta própria. Que até também é um caminho. Entendi. Que eu tava até com uma dúvida em relação a como que a gente consegue, às vezes, né, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, conseguir separar o joio do trigo, sabe? Então pegar aquele assessor que, na verdade, só vai ser trambiqueiro, que vai enganar ele, e um assessor que realmente vai pegar na mãozinha dele e vai levar, né, a ajudar, de fato, no investimento. Isso é bem fácil. Essa primeira separação de joio do trigo. É só perguntar para ele como que é o seu modelo de remuneração. Se ele começar a sabonetar para você e querer comer pelas beiradas, não, você não me remunera, eu no final vou e eu sou remunerado pelo banco, ou alguma coisa assim, que ficar meio nebuloso, já é um sinal amarelo para você chegar e ligar na sua cabeça. Se a pessoa chegar e for transparente, aí, poxa, já é um bom início. Só que a questão modelo de remuneração é só a primeira separação, como eu te disse. Porque você também tem que estar preparado para chegar e atender a pessoa bem. Porque nesse modelo que eu te disse, né, em que você paga, que é o que eu trabalho, em que você paga uma taxa fixa, eu posso muito bem sentar em cima do seu dinheiro. Você chega, traz R$1 milhão, começa a pagar para mim uma taxa anual, eu não faço nada, falo para você, Rafael, tá tudo bem, e é um incentivo para eu não ficar indo atrás de você, né, já que você está me pagando. Então é você também entender, poxa, essa pessoa tem uma ferramenta proprietária para fazer um planejamento financeiro meu, ele tem um discurso afiado, qual que é o histórico dele? Ele tem só... eu já fui um recém-formado que não tinha curso, né? A gente também tem que dar atenção para eles, assim, mas, poxa, ele entrou no mercado financeiro tem 2 meses e não está tendo a orientação adequada de uma pessoa, porque às vezes a pessoa ela pode dar um bom atendimento, mas pela falta de experiência dela, é interessante também ter a figura de um mentor, que vai te trazer uma segurança de que, poxa, o Pedro, ele está formado há 2 meses, mas ele tem a figura do fulano que é sócio, que tem 15 anos de experiência no mercado. Então, são essas sutilezas que você tem que chegar e ter na hora de escolher o seu assessor. Sim. Eu acho que essa questão também do funil, ou de entender qual assessoria é melhor e ir atrás dessa informação, entra um pouco naquele efeito até do Dunning-Kruger, né? Que a pessoa sabe pouco, acha que sabe muito, e aí quando você começa a estudar, começa a entender melhor tudo aquele meio, tudo que existe conhecimento dentro do mercado financeiro, aí você percebe, putz, eu não sei nada, baixa até aquele desespero, e aí começa a ir atrás de mais conteúdo da maneira correta. Porque a gente quer resultado no curto prazo. O brasileiro ele é muito direcionado por curto prazo. Aí a gente vê um influencer falando assim, começa a fazer day trade hoje que amanhã você já está comprando sua Ferrari. Entra na questão da transparência que você citou, porque é muito mais fácil, eu acho, que você vender um sonho, vender uma coisa impossível, do que vender a realidade. Você vai ganhar X% ao ano, é um valor baixo, vamos dizer assim, mas no longo prazo você vai ver o seu rendimento crescer bastante. E as pessoas não pensam que daqui 30 anos eu vou ter dinheiro, eu quero ficar rico amanhã. E aí acaba se enganando, e aí vem essas pessoas com a má índole e se aproveita dessa situação, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ir atrás de mais conteúdo, tem que ir atrás de mais informação e procurar pessoas certas no mercado, né? Então, eu acho interessante esses modelos que você falou, essas questões,
para perguntar para um assessor financeiro, eu gostaria que você até citasse um pouco mais como é que a gente reconhece isso em empresas sérias também, tipo, a pessoa que tem um pouquinho de patrimônio, está assistindo agora o podcast e fala assim, eu gostaria de entrar, e não sabe nada, assim, por onde eu começo, onde que eu pesquiso, quais são as empresas sérias, as pessoas sérias, onde que a gente acha essa informação? Legal, boa. Essa realmente é uma grande dificuldade, Catarina, de como que a gente vai achar essa informação, né? E primeiro, né, quando a gente pensa em assessoria financeira versus assessoria de investimento, também não é só uma questão de nomenclatura. Não sei se vocês perceberam algumas perguntas atrás, eu falei, eu era assessor financeiro. Não, perdão, eu era assessor de investimentos. E qual que é a diferença? É que, pelo menos para mim, uma assessoria de investimento é aquele assessor que ele vai chegar e olhar para sua carteira no banco em que você estiver e ele vai ter uma análise superficial, em que você vai fazer uma pergunta para ele do tipo, onde você acha que eu devo alocar? E que ele vai falar para você, Pedro, ou Catarina, investe nesse produto X porque ele tem características A, B e C e ele é ótimo, sem entender de fato quais que são suas características, quais que são os seus objetivos, suas necessidades. Então, esse é um assessor de investimentos, que tem uma abordagem mais superficial. Já o assessor financeiro é aquela pessoa que vai olhar para a sua vida e entender todos os aspectos dela, de ponta a ponta. É o que eu falo de uma abordagem 360, em que, claro, você busca rentabilidade, mas você também busca uma otimização tributária, ou seja, como que a gente vai pagar menos imposto dentro da legalidade? Um planejamento familiar, como que a gente vai chegar a estruturar aqui o seu patrimônio para que você, em caso de um falecimento, né, os seus herdeiros estejam amparados, que passa pelo processo sucessório. Então, essa abordagem 360 e muito profunda é super importante para você chegar e ter uma assessoria de qualidade. Para você chegar e buscar um assessor, né, que atenda às suas expectativas, aí eu sugeriria você fazer, assim, realmente é um trabalho de detetive, né? Você vai ter que buscar indicações de amigos, vai ter que fazer comparações também, literalmente ir no Google e botar modelos de assessoria FII fixo. Acho que isso é algo para o nosso ouvinte, né, ter em mente. FII fixo ou fee-based. Isso já é o modelo de remuneração que eu disse para vocês, que é fiduciário. Fiduciário vem de onde? Fidúcia, que estabelece uma relação de confiança entre a gente. E começar a entrar em contato com essas pessoas, para poder chegar e fazer uma comparação. Porque, como eu te disse, não para por aí. Não é só o modelo que vai ser determinante para uma qualidade de assessoria. É o preparo desses... Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Então, realmente é um trabalho. Eu não quero desanimar as pessoas, tá? Mas não vai ter um portal assim, top assessorias e tudo. É você realmente fazer um trabalho investigativo. Sim. E eu acho interessante que a gente está falando bastante para os dois públicos, né? Tanto aquela pessoa que está querendo agora empreender nessa parte do financeiro, como também aquela pessoa que quer contratar, né? Uma pessoa assim. E que daí, fugindo talvez um pouquinho aqui, não sei se, Kátia, tu quer pegar alguma coisa assim, mas essa parte do cara, né? O cliente. Mas a relação em questão de, por exemplo, onde que um cara que está aprendendo, está empreendendo nessa área em si, ele consegue né, adquirir este conhecimento, de certa forma. Porque, não sei se no formal tem muito, né, no acadêmico, né? Rafael, é legal isso, assim, eu tô partindo da premissa de que os nossos ouvintes são pessoas mais jovens, correto? Só para também, no final, tô falando pra gente de 40 anos e a pessoa já tem uma larga experiência profissional. Bem, então tá, tô certo. Partindo dessa premissa, também é aquele exercício de humildade, na verdade. Eu não acho, isso é minha opinião, Pedro, eu não iria tomar a decisão de, com 23 anos, recém-formado, vou empreender no mercado financeiro. Porque no final você pode acabar ficando muito perdido. Então eu sugeriria primeiro ter uma carreira, mesmo que breve. Poxa, abre a primeira porta, essa geralmente é mais difícil, né? Trabalha no escritório, trabalha num banco, entende como que são as estruturas do mercado financeiro, quais que são os potenciais necessidades e dores de um cliente, como que você poderia suprir essas necessidades. Tenho certeza de que com essa experiência você vai ganhar uma robustez profissional e vai ter acesso a um conhecimento que você não vai conseguir na teoria, se você não tiver aberto essa primeira porta e estiver fazendo parte do pequeno clubinho que é o mercado financeiro do brasileiro. Então, para mim, esse é o primeiro passo, assim, indiscutível.
chegar e ter uma experiência profissional dentro do mercado como empregado, para depois você começar a empreender. E para você, e para assim, alongando um pouco na minha resposta, né, como que você faria para entrar no mercado? Aí eu começar a entender, poxa, qual que é o meu perfil? Meu perfil é mais técnico? Vou então pensar em tipo, tirar uma certificação para me tornar analista, ou o que é o CNPI, ou vou tirar um CGA para também virar gestor, ir para esse caminho. Ah, não, tem um perfil mais comercial. Poxa, vou então tirar um CPA 20. O CPA 20 já é bem fraquinho, tá? Vou tirar um CEA, por exemplo, para chegar e trabalhar num banco, tirar uma Ancor para trabalhar num escritório de assessoria ligado a alguma corretora. Então, eu iria por esse caminho das certificações e depois trabalhar. Uhum. E, por exemplo, né, também entra muito na questão que quando você começa a trabalhar num banco ou nesses lugares, você começa a ter um networking também, né, de certa forma. Uhum. E, Sim. e como que foi para tu, assim, construir essa parte de rede de contatos? Isso. Você vê que no final as minhas respostas elas sempre acabam tendo uma ligação entre uma e outra, né? A gente vai voltar naquilo que eu falei uma das primeiras perguntas, ser um fazedor. Então vou te contar a minha história, né? Com um pouco mais de detalhes. Depois que eu tirei a minha primeira certificação, que foi para me tornar um assessor, eu já tinha feito antes um trabalho durante 2 meses em que eu busquei maiores escritórios da XP no Brasil. Google, peguei os 20 maiores lá, que é o G20, e entrei em contato com 3 pessoas de cada um desses escritórios no LinkedIn. Me apresentando e tudo, falando que estava estudando, que era muito legal, acompanhava o escritório. Mentira, acompanhava nada, mas era para criar já uma relação com a pessoa. E na hora que eu cheguei e passei na prova, eu ativei todos esses contatos. E falei, oi, fulano, poxa, lembra de mim? Então, passei, tirei a Ancor. A gente pode marcar uma conversa, quem sabe tem uma oportunidade profissional por aí. Aí eu marquei, assim, umas 10 reuniões. Então, primeiro é isso, né, de você chegar e fazer esse trabalho online no LinkedIn, eu acho super legal. Uma vez já inserido, trabalhando no lugar, é você, claro, criar suas relações de confiança, super importante isso. A relação com o seu chefe também, tá? É uma das relações mais importantes que tem. Se o seu chefe sobe ou se ele quer que você cresça, ele vai te fazer crescer. Se o seu chefe te estagna, cara, sai o quanto antes daí, porque essa pessoa é muito importante numa carreira corporativa. Mas, uma vez estabelecido esse círculo maior de confiança, é você não entrar muito naquilo de panela. Acaba que as pessoas elas ficam muito na panelinha delas, no mundinho delas, ou muito focada nas metas que elas precisam bater, e elas não vão e fazem o extra. Quer marcar um café, aquele cafezinho, uma pessoa entra em contato com você e te pede uma ajuda, você chegar e ser proativo, dar uma boa experiência para ela, para essa pessoa que é de uma outra área. No final, depois que você doou algo, e muito sem pensar em algo em troca. Você chega e fala, poxa, Rafael, legal, vamos marcar um café na semana que vem? Ah, vamos, lá no segundo andar. Então tá, a gente vai. Então você começar a fazer esse cultivo de relações verdadeiras dentro da estrutura corporativa que você tiver. Porque aí no final você vai ver que é um efeito de bola de neve. É aquele 1% cada dia, você se posicionando como uma pessoa proativa. E as pessoas, no final você vai ver, tá? Eu trabalhava no maior banco de investimentos da América Latina. Tinha escassez de uma mão de obra qualificada. E não me entenda mal, vai que tem alguém aqui do BTG trabalhando, não estou falando que são pessoas incompetentes tecnicamente, mas aquela pessoa com um perfil de liderança, entendeu? Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter na hora de cultivar essas relações. E, claro, participar de muito happy hour. Happy hour eu encaro, eu tava falando hoje com o pessoal aqui na Futuro. Happy hour pra mim é trabalho. Eu tô meio que numa vibe meio fitness, você deve ter percebido que tá todo mundo correndo agora no Instagram. Eu sou um desses e tal. Então, assim, eu não tô bebendo. Cara, eu não bebo, mas eu vou no happy hour, tô lá de 7 às 10 da noite. Pra mim é isso, porque aí você conhece mais pessoas além do seu meio de trabalho. Uhum. Eu acho esses conselhos interessantes, porque eu vejo muita pessoa, e jovem mesmo, que às vezes já entrou no emprego, como você citou, você estava em um banco, que se você continuasse essa carreira assim, com os 40 anos, você teria uma carreira profissional sólida. E eu acho que essa questão de... Eu não gosto muito dessa expressão, mas essa virada de chave, de você falar, não, eu quero arriscar agora, estou no momento certo para isso, é uma decisão muito difícil, porque putz, eu vou abandonar, eu vou largar isso que eu já tenho garantido para uma coisa incerta. Eu acho que essa questão, eu acho que acaba segurando muito os jovens. E eu queria perguntar que você daria para essa pessoa que está, eu mudo, eu não mudo, eu arrisco, eu não arrisco, como saber se essa é a hora e se vale a pena fazer
essa mudança de profissão que pode... É um risco, tudo é um risco na vida. Boa. Você tem que analisar duas coisas muito importantes. O seu nível de empregabilidade, como eu falei antes. Então, se você chegar e sair do lugar em que você está e tudo der errado na sua carreira empreendedora, como que você vai fazer para ter o seu ganha-pão no mês que vem garantido, né? Daqui a um ano, vamos supor que deu tudo errado. Então, é você fazer essa autoanálise, como que está o meu currículo, como que eu vou conseguir me realocar. E a segunda variável também, que é importante, putz, me dá um branco agora, mas que é super importante. A sua estrutura de custos fixos. Porque isso vale para os dois lados, tá? Vou te dar o meu exemplo. Eu tô com 27 anos, não tenho filhos, meu custo fixo ele é baixo, então eu vou chamar que eu tô asset light. Posso chegar e podia fazer esse movimento. Agora aquela pessoa que vai e por outro lado ela fica esperando demais, imagina, você já está num outro momento de vida. Você está com 35 anos, primeiro filho, casado, com financiamento de um apartamento e tudo. Você realmente vai chegar e ter colhão para abdicar agora do salário que você vai ter de 20 pau mais um bônus de 300 pau por ano para chegar e começar uma carreira empreendedora? Então, porque eu estou falando assim, cifras que são normais dentro do mercado financeiro, né, nessa idade. Então, é algo que você tem que se perguntar, entendeu? Eu cheguei e percebi que provavelmente eu não faria isso, então decidi fazer esse movimento antes. Mas também tem esse outro caminho, que também é válido. Aqui, dentro da Futuro, eu tenho dos sócios majoritários, tem alguns com esse perfil já. Seus 35 anos, eram executivos de grandes instituições financeiras, um era superintendente do Itaú, por exemplo, passou 10 anos como no Facebook, ex-Google, e ele chegou e, com 2 filhos, tomou essa decisão de migrar. Veio num momento com uma maior robustez financeira, né? Um pé de meia maior do que eu, por exemplo. Então, é muito de você analisar o seu perfil. Se você quer empreender, você vai conseguir fazer isso daqui a X anos? É quase um exercício de futurologia, né? Mas é muito de autoanálise também. Autoconhecimento, né? Exato, autoconhecimento. Eu, no final, percebi que era um risco, mas, poxa, ia ser muito mais difícil largar o osso estando numa posição já mais sênior dentro do banco que eu estava. Então, era melhor tentar agora mesmo. Se desse errado, aí eu boto o rabinho entre as pernas e volto para a carreira corporativa. O trocar o seguro pelo incerto é realmente algo que, até no próprio Brasil em si, é mais arriscado ainda pela dificuldade de empreender, né? Como a gente já havia mencionado. E é aquela pessoa que, se eu for empreender agora, quais são as dificuldades que eu vou ter que tomar, né? Se eu vou conseguir de fato, o que tanto vai me permitir ali conseguir tomar este rumo. E, por exemplo, dentro do que você está vendo assim no cenário da qual você já está vivendo, nessa mudança, né? Tu percebeu que, por exemplo, tá tendo algumas dificuldades muito grandes, assim, que realmente estão impedindo de você, ou tá legal, assim, tá tudo certo? Certo. Olha, tem dificuldade, sempre tem, assim, esse frio na barriga, né, de você chegar e ter que trazer novos clientes, falando da perspectiva do assessor, começar uma carteira do zero. Então, eu tenho o que a gente chama de uma fase de arrebentação. Alguns falam que quando você tem sob custódia 50 milhões, para mim é 100 milhões sob custódia. Eu atualmente estou com 70 milhões sob custódia nos meus 11 meses, né, estou completando aqui, estou há 10 meses, na verdade. Então, tenho ido numa boa velocidade, ainda bem, mas isso não me impede de ter, às vezes, algumas noites mal dormidas. Então, é algo que você tem que chegar e gerir muito, o seu emocional. E entender que as coisas tomam tempo, né? Poxa, o cliente, ele, por mais que tenha uma relação boa com você, vai tomar tempo para ele fazer uma mudança. Para pensar, aquela questão da lei da física, para você tirar um objeto da inércia, demora, assim, exige um maior esforço. Ele gosta de estar lá onde que ele está, por mais que você chegue e tenha tido uma relação boa com ele durante anos, ele vai chegar e ter uma desconfiança. Então, é você ter muita resiliência mesmo. Acho que isso é até uma palavra um pouco clichê, que todo mundo fala, mas é verdade. E saber que demora, que é como você plantar, né? No final, para colher os frutos, vai ter que estar lá regando todo dia um pouquinho, até uma hora você vai achar que aquela semente não vai nascer, mas uma hora ela desabrocha. Então, é isso, assim, acho que é mais uma
Se você fizer um planejamento financeiro certo, poxa, você vai ter uma reserva de emergência, algo que vai te custear e tudo, acho que no final é mais uma dificuldade psicológica sua do que uma dificuldade financeira que você vai ter, ou do negócio em si. Sim. Mas quanto ao negócio em si, inclusive, eu quero até dar assim, me estender e dizer que também é muito importante, né, aquilo que eu falei, exercício de humildade. Então, por exemplo, uma pessoa que está querendo empreender nos seus 20 e tantos anos, por exemplo, às vezes assim, é importante ela refletir se ela vai fazer isso por conta própria, carreira solo, aquele lobo solitário, ou se ela não poderia, por exemplo, pensar em ter sócios, talvez um sócio mais experiente, a figura da cabeça branca, né, que às vezes pode até ser mais lento, não está muito antenado com alguma coisa, né? Isso também é um preconceito que a gente tem, mas que às vezes acontece, e você pensar numa complementaridade de assim, sinergias entre os seus perfis. Então, a sociedade também é um caminho interessante para o empreendedor. Legal. E até puxando isso que você falou agora, qual você acha que é a sua visão de longo prazo para os jovens empreendedores no mercado financeiro e como que você espera que eles contribuam para esse setor? Certo. E Pedro, para uma pessoa que quer começar a investir agora, quais são esses conceitos de investimentos que você acha que a pessoa deve buscar? Boa. A pessoa deve pensar que o investimento ele tem duas variáveis. Essas variáveis são previsibilidade de retorno no curto prazo e expectativa de uma rentabilidade elevada no longo prazo. Não dá para ter os dois. Então, por exemplo, se você vai investir em Bitcoin, você tem que entender que aí você está buscando um investimento de longo prazo, com uma rentabilidade superior. E existe um pedágio psicológico para esse investimento. Esse pedágio é a variação, a oscilação do preço desse ativo. Ele não vai ter previsibilidade de retorno no curto prazo. Então você precisa compatibilizar os seus investimentos de acordo com o horizonte dos seus objetivos. Se na hora que eu estou pegando R$1.000 e investindo em Bitcoin é para um objetivo de daqui a 2 anos, que é para ter uma reserva para o meu casamento, poxa, está totalmente inadequado, não está compatível. Sim. Esses R$1.000 você tem que chegar a investir para um horizonte de 10 anos ou mais. E a gente agora vai para o outro extremo. Se eu quero ter uma reserva de emergência de curtíssimo prazo, eu vou buscar bastante previsibilidade de retorno. Então, não é um dinheiro em que eu vou almejar ter um ganho substancial. Eu quero lá que esteja rendendo dia após dia o equivalente ao CDI. Então, não vai inventar de chegar e pegar a sua reserva de emergência e colocar num fundo de crédito privado para conseguir 110% do CDI. Porque esse fundo de crédito privado, se acontecer alguma situação de estresse de crédito, né, uma empresa dá calote, no final, você pode, na hora que você vai pedir o resgate desse investimento para alguma emergência, ele pode estar oscilando para baixo e você vai realizar um prejuízo. Então, esses são dois conceitos muito importantes e, através deles, eu passei por uma outra questão, né, que é do investir por objetivos. Esse é um dos pilares, junto com o modelo de remuneração fiduciário, é o segundo pilar da Futuro Capital, em que você deve chegar e tangibilizar o porquê que você está investindo. Não vem com aquela ideia de assim, eu vou juntar 1.000 por mês porque com 30 anos eu quero ter R$1 milhão. Poxa, R$1 milhão para quê? É para você complementar sua renda? É para ser uma reserva de oportunidade? É para ser uma parte do dinheiro que você vai ter para sua aposentadoria? Se você vê, eu fui e pontuei 3 objetivos diferentes aqui, que demandam 3 estratégias diferentes, logo, uma série de investimentos diferentes. Então a gente tem que ter sempre isso na nossa cabeça. Gastar dinheiro é bom pra caramba, então por que eu tô abrindo mão de gastar dinheiro para fazer um investimento? Sim, entender bem as expectativas, né? Exato. Muito bom. Que inclusive me vem até uma pergunta, acho que antes da gente caminhar para um final, sobre a relação, que nem tu tinha falado do CDI mais 100%, que é quase a mesma coisa que poupança, né? E em relação, tipo, LCI, LCA, né, que em questão assim de, por exemplo, né, às vezes a pessoa não sabe que investir de início, e ela só, às vezes não quer contratar a pessoa, daí acaba pegando um LCI, LCA, algumas coisas assim. Então acho que realmente vale? Porque, por exemplo, fica meio congelado por um ano, fica congelado por um tempo, certo? Aquele valor, né? Certo.
para mim, a pessoa ela vai ter que chegar e ir no Google, mais uma vez, ser fazedora, ler um pouquinho sobre cada classe de ativo e ela ter na cabeça dela um outro conceito, que é a importância da diversificação. Se eu puder fazer uma contribuição, né, breve para isso, para a pessoa entender que, poxa, uma carteira que seja 100% em ações ou 100% em renda fixa, independente de se é LCI, LCA, CDB, enfim, ela provavelmente não vai estar tão eficiente e ajustada ao risco, né, do que uma carteira diversificada. Então, ela pensar, poxa, renda fixa, eu coloco para algo de curto, para mais um investimento de curto prazo. Ações, investimento de longo. Então, eu iria por esse caminho. LCI e LCA, válido, mas que não seja o único que esteja na sua carteira. Perfeito. E para a gente poder finalizar, né? O episódio está muito bom, mas a gente tem que finalizar um dia. Ô Pedro, como que é a sua visão assim ao longo prazo, né? Na sua questão de carreira mesmo? Como que tu, né, se projeta no futuro? Certo. Bem, como eu já dei a minha informação para vocês, eu tô com 70 milhões de carteira agora, né? Se a gente pensar em longo prazo, e olha, eu tô tangibilizando todos os meus objetivos aqui, eu poderia dar uma data com 40 anos. Meu sonho é com 40 anos ter uma carteira de R$1 bilhão sob custódia, por exemplo, dos meus clientes. Acho que esse é um caminho super válido. Estão dentro da Futuro aqui, um sócio relevante e com a empresa já em outro patamar, né? A gente próximo daquele sonho de ter 100 bi sob custódia. Esse é um caminho. Claro, outro caminho também que eu vejo é dentro da Futuro também, eventualmente, abdicar da minha carteira de clientes. Claro, que esses clientes estejam sob a assessoria, né, de pessoas da minha confiança, então sem literalmente largar eles de mão, mas estando já numa carreira mais executiva dentro da Futuro e de liderança. Aí, poxa, a gente pode sonhar aqui, né, não custa dinheiro sonhar, poderiam ser vários, poxa, tocando uma unidade, quem sabe a gente precisa abrir uma nova praça em outro estado, ou tocando um projeto para a gente começar um escritório no exterior, enfim, pegando uma nova frente de algum serviço financeiro que atualmente a gente não oferta, mas pode ofertar. Então, para organizar, né, tem esses dois caminhos, como assessor com uma carteira bem mais robusta e maior do que essa, ou numa carreira executiva de liderança, ainda dentro aqui da Futuro. Legal, Então, interessante. isso profissionalmente, né? Agora, em relação à parte pessoal, que eu acho super importante também, né? As pessoas, todos nós somos seres humanos, né? A gente tem que dar um pouco mais de pessoalidade para isso. Sendo bem sincero, desde que eu fiz essa mudança aqui para Futuro, eu tenho estado muito satisfeito com a minha vida, sabe? Acho que eu estou trabalhando com assim, o que eu acho que é certo, então sempre tem uma ética, um valor no meu trabalho. Eu tô com uma rotina equilibrada também, que eu acho super importante essa parte da saúde física, mental. Então, fico bem humilde nesse caso, que é meu sonho de longo prazo é que eu me mantenha nesse ritmo e sempre, claro, me aperfeiçoando e aparando as arestas para continuar nesse equilíbrio. Acho que essa é a questão, atingir o equilíbrio e sempre estar se aperfeiçoando, nunca estagnar em nada na vida, né? Exato, se a gente estagnar, a gente tá indo para fora, ficando para trás. O mercado é competitivo. Sim. Estamos encaminhando para mais um final do Damascast. Muito obrigada a todos os ferrenhos que nos acompanharam até agora. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Pedro, pela participação. Foi um episódio ótimo. Acho que deu para a gente aprender bastante com a sua experiência. Obrigado a vocês, gente. Também agradecer mesmo, também aos ouvintes. É um prazer conhecer vocês. Rafael, obrigado pelo convite. E me coloco à disposição se alguém quiser conversar um pouco mais. Não precisa se tornar meu cliente, tá tranquilo. Mas papo de bar, eu tô à disposição. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.